Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs. Então é sempre com muito orgulho, com muita satisfação, que vamos dar continuidade dos nossos estudos, do curso de Estudos Espíritas, Educação Mediúnica, módulo 3. E nós já estamos na 34ª aula. Então, sempre reforçando, nós estreamos toda terça-feira a nossa aula no YouTube, que vocês podem assistir depois da estreia, mas a vantagem é que na estreia vocês podem interagir no chat. Quanto que nós aprendemos com os comentários de todos vocês. E esperamos aprender muito também hoje com o comentário de todos, tá bom? Então convido a todos que fechem os olhos. Vamos agradecer a Deus, vamos agradecer ao nosso amigo e mestre Jesus por mais uma oportunidade de reflexão, de aprendizado, para que nós colocamos sempre em prática tudo aquilo que nós aprendemos no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos irmãos, como já foi falado, hoje é a 34ª aula. O que é muito interessante a aula de hoje, que nós vamos falar sobre os médiuns, E muito interessante porque esse tema está não só no livro de Martins Peralva, Estudando a Mediunidade, como também consta no nosso livro, Nos Domínios da Mediunidade. Então, no capítulo 7 do Estudando a Mediunidade, como vocês estão vendo, e no capítulo 3 do livro Nos Domínios da Mediunidade, é falado sobre esse tema de hoje. Então, Martins Peralva comenta justamente sobre o capítulo 3. E olha só que interessante, meus irmãos. Essa aula é continuidade das duas aulas que vocês estão vendo, da Fabiana, que é a 30ª aula, que fala do capítulo 2, o psicoscópio, e também, como vocês estão vendo, a aula da Cecília, a 32ª aula, que fala sobre o dirigente, o papel do dirigente. Fala muito sobre o Raul, que nós vamos falar agora um pouquinho também sobre ele no capítulo 6. Então, como vocês estão vendo, tanto no livro Estudando a Mediunidade, como nos domínios dos domínios da mediunidade, há uma continuação, então, dessas aulas anteriores. Olha que interessante. E sempre reforçando, sempre no nosso conteúdo, como vocês estão vendo, no nosso conteúdo já tem um material em PDF, do capítulo 7 do Martins Peralva. Tem também uma aula muito interessante do André Luiz Ruiz, que fala justamente desse capítulo 3 do Domínios da Mediunidade. Dentre outros, outro vídeo também, esse outro vídeo Estudando a Mediunidade, um vídeo curtinho, muito interessante. Então vale muito a pena nós olharmos e estudarmos também o nosso material fornecido no Google Sala de Aula com antecedência. E para nós adentrarmos agora na aula, vamos falar um pouquinho dos personagens do livro Nos Domínios da Mediunidade, que nós vamos ainda continuar estudando ainda os capítulos e relembrando o capítulo anterior. Tem aqui algumas características dos principais personagens. André Luiz, como todos vocês já sabem, autor do livro, o médico desencarnado, que também estava ali estagiando, e tendo como seu instrutor responsável Aulus, que é o instrutor responsável pelo treinamento de uma semana em mediunidade. Nós vamos também encontrar Hilário Silva, que é um companheiro, um colega de estudo do André, e também aluno do Aulus. Tem o Albério, que é o instrutor do Ministério de Comunicação do Nosso Lar, que nos outros capítulos vamos falar sobre ele. O Raul Silva, que é o dirigente encarnado, que foi objeto de estudo da aula da Cecília, e vamos agora tecer breves comentários sobre o Raul Silva, que é o dirigente do primeiro grupo, que servirá de estudo a André e Hilário. Tem a Eugênia, que é uma média de psicofonia, o Anélio Araújo, que é um médio de clarividência e clareaudiência e psicografia. Antônio Castro,
médio de passividade, desdobramento, mas como um exemplo, né, porque tem vários exemplos, esse é um exemplo do irmão ainda que necessita ainda de estudo e de experiência. E tem também a Celina, que é uma média de clarividência, clareaudiência, de passividade e de psicofonia. E aí mostra aí, vai ter uma análise aí criteriosa da roupagem, do equipamento mediúnico, né, da Celina, que Aulus vai analisar junto com Hilário e André Luiz. E é muito interessante, meus irmãos, quando nós já falamos logo das características dos personagens, né, dessa apresentação feita, né, dos médios, né, que formam ali o grupo dos encarnados, né, o grupo mediúnico dos encarnados, para que André Luiz e Hilário possam o quê? Aprender agora no mundo espiritual, né, na visão do mundo espiritual, toda essa questão da mediunidade, como é que se comporta o organismo, né? Tudo sobre a assistência de Aulus. E relembrando a aula da Fabiana, né, é comentado muito sobre a ficha psicoscópica do psicoscópio, né, aquele aparelho que realmente, como nós vimos na aula da Fabiana, que vale a pena rever as duas aulas, tanto da Cecília quanto da Fabiana, né, que fala justamente sobre a questão da ficha psicoscópica, que demonstra o que é a natureza dos pensamentos do espírito ali focalizado, ali analisado, né? E é esclarecida justamente a importância do cérebro, né, onde se concentram todas as manifestações da individualidade, né? Mostra certinho, né, como funciona essa questão de governar as ações oriundas do estímulo da alma a partir dos pensamentos. Então, colocamos aqui, é uma aula mais expositiva, vamos fazer alguns comentários, mas é uma aula mais expositiva sobre o capítulo, né? Então, como nós estamos mostrando aqui para vocês, vamos fazer uma leitura em conjunto para nós tirarmos as nossas conclusões. Então, Aulus fez as apresentações da equipe encarnada. E ali, nessa apresentação, para André Luiz e para Hilário, Raul, né, ali o dirigente, Raul dirige o núcleo correto com seu desempenho ardoroso na fé e consegue equilibrar o grupo na onda de boa vontade e de amor. Então, como já foi dito na aula da Cecília, né, Raul, dirigente, então ele dirige esse núcleo, né, com sincera devotação à fraternidade. Ele é correto no desempenho dos seus deveres e ardoroso na fé, como já foi dito agora, né? E ele consegue equilibrar o grupo, né, na sala de compreensão e boa vontade, de que ele é característica desse irmão encarnado. Então, pelo amor com que se desincumbe e desempenha toda a sua tarefa, ele é o instrumento fiel dos benfeitores desencarnados, que lhe identificam na mente como um espelho cristalino, retratando todas as instruções. E como diz lá no livro, né, do Martins Peralva, ele vai tornar de fato um eficiente. Mas o que seria o eficiente nesse caso? O eficiente sob o ponto de vista, então, espiritual, será o quê? Aquele trabalhador que melhor se harmonizar com a vontade do Pai, com a vontade de Deus. Será aquele que se destacar pelo cultivo sincero da humildade e da fé, do devotamento e da confiança e da boa vontade, sempre a compreensão. Então, dando continuidade, então, nós temos também a Eugênia, né, nessa análise, né, que eles estão fazendo toda a análise desse grupo, né, que está fazendo o trabalho mediúnico dos encarnados. Então, a Eugênia é uma excelente médium psicofônica, lógico, também com distinção moral. E além disso, como foi analisado, é uma médium muito dócil, né, que muito amorosa com todos, né, desde os encarnados, seus colegas, e também com os desencarnados no trabalho mediúnico, recebe com muito amor, né? E como foi dito por Aulus para
para André Luiz Hilário, ela promete um brilhante futuro, então, na expansão do bem. E além disso, nessa questão mediúnica, é um excelente órgão de transmissão. Coopera, né, como diz no livro, coopera com eficiência na ajuda dos desencarnados em desequilíbrios, e ela foi demonstrada uma intuição clara, aliada, logicamente, à distinção moral. E tem a vantagem de sempre conservar-se consciente na passividade e no serviço de intercâmbio. Isso beneficia cada vez mais, né, a fluidez do trabalho, como diz Aulos. E vamos falar também de Anélio, que é um jovem que está progredindo, né, aos poucos com o estudo na clarividência e na clareaudiência e na psicografia. Aí um exemplo que foi colocado para nós também de Antônio. Senhor, e valiosas atividades, é de uma passividade que nos requer grande vigilância dos espíritos. Por quê? Desdobra-se com facilidade e cooperação nas tarefas, mas ainda necessita de mais experiência para expressar as suas observações. Então necessita de estudo e mais experiência para expressar as suas observações. Olha só, não basta ter uma ferramenta pronta, apta para o trabalho, com todos os equipamentos mediúnicos, orgânicos. Além disso, necessita também de estudo e mais experiência para cada vez mais aprimorar e se equilibrar. Às vezes, né, como Paulo diz, às vezes se comporta como criança fora da matéria ao emprestar o veículo denso a entidades dementes e sofredoras. Reclama-nos cautela, deixando o corpo à mercê dos comunicantes, quando lhe compete o dever de ajudar-nos na contenção deles, a fim de que não traga prejuízo à sua organização física. Olha só a necessidade do equilíbrio emocional também, né? E tem um exemplo, né, de outra trabalhadora que é a Celina. Aí mostra ali, né, uma foto para poder, uma figura para poder exemplificar melhor o que nós vamos ler agora. Esta é Celina, devotada companheira no seu meio século de existência física e conquistou vitórias em suas batalhas morais. Aperfeiçoou sua faculdade nas dificuldades da vida e jamais abandonando o posto de serviço no bem. O desdobramento, clarividência, clareaudiência e a passividade são estados que ela ingressa espontaneamente. Martins Peralva ainda faz um comentário ali, a facilidade era tão grande, como diz Aulo, que é como se ela estivesse respirando, né, tão espontâneo que é essas características mediúnicas dela. Então é dedicada ao estudo e às obrigações edificantes, assimila elevadas correntes mentais que a tornam menos acessível às forças da sombra. André Luiz pergunta: se fizessem a ficha psicoscópia, a posição espiritual de Celina seria caracterizada? Olha só a pergunta que André Luiz fez para Aulos, né? Até relembrando aquele capítulo sobre o psicoscópio, né? Que era uma sequência, né? O capítulo 3º do livro Domínios da Mediunidade é uma sequência exata do capítulo 2. Aí Aulos responde: sim, o dispositivo assinaria emanações fluídicas de bondade, compreensão, fé e bom ânimo. Assim como o homem consegue hoje catalogar os elementos químicos que entram na formação da matéria densa, no futuro será capaz de examinar uma emissão de otimismo, de confiança, tristeza ou desespero e fixar-lhes a intensidade e limites. Olha que interessante. Então, não podemos deixar de falar agora também um pouco dessa irmã nobre, dedicada ao trabalho. Então, ela não é um simples instrumento de fenômenos psíquicos.
Por quê? Porque ela é abnegada, ela é servidora na construção de valores do espírito. Então ela guarda uma noção de suas responsabilidades, né, representando por isso valiosa colaboradora nos trabalhos. Então, sendo desta forma, né, ela é humilde, sendo humilde, ela encontrou então na plantação do amor fraterno a sua maior alegria e repartindo o tempo entre as obrigações e os estudos edificantes, como mostra aqui no texto, transformando-se então num acumulador espiritual de energias benéficas, assimilando então as elevadas correntes mentais dos irmãos que sempre nos auxiliam, né? Então, os princípios mentais são mensuráveis através do psicoscópio. É fácil ajuizar os nossos méritos ou das nossas necessidades. Em todos os processos medianímicos, a máquina cerebral é a manifestação da mente. Examinamos o campo encefálico de Celina. Olha só essa figura que mostra justamente uma ideia, né, dessa observação então do campo encefálico da irmã que nós estamos aí, que é objeto de análise de Aulus, né, que é a Celina. Então, bastar-nos-á sucinto exame da vida incraniana, onde estão as chaves de comunicação entre o mundo espiritual e físico. Então, através de pequenina lente, o cérebro de Celina parecia uma poderosa estação radiofônica. Olha que maravilha! Então, reunindo milhares de antenas e condutos à disposição das células especializadas em serviços diversos, a funcionarem como detectores e estimulantes, transformadores e ampliadores da sensação e da ideia, cujas vibrações fulguram como raios incessantes iluminando um filamento minúsculo. A epífase brilhava como um sol azul. Nesse instante, né? Isso dizendo André Luiz, reparei admirado os feixes de associação entre as células corticais, vibrando com a passagem do fluxo magnético do pensamento. Olha só que interessante. As experiências adquiridas pela alma constituem maravilhosas sínteses de percepção e sensibilidades que tem no cérebro. Olha a análise que eles fizeram justamente do momento ali, né, em que Celina estava trabalhando, o modo como ela estava ali concentrada no trabalho. Então Hilário, né, que é um colega de estudo, né, de André Luiz, naquela análise, diz: não podemos realizar qualquer estudo de faculdades medianímicas sem o estudo da personalidade. Considero, assim, de extrema importância a apreciação dos centros cerebrais, que representam bases de operação do pensamento e da vontade, que influem de modo compreensível em todos os fenômenos mediúnicos, desde a intuição pura à materialização objetiva. E esses recursos que merecem a defesa e o auxílio de espíritos benfeitores, quando os medianeiros se sustentam no ideal superior, muitas vezes podem ser ocupados por entidades inferiores em lastimáveis processos de obsessão. A Hilário ainda continua. Tendo um campo cerebral tão iluminado quanto o de Celina, é possível a invasão deles por inteligências menos evoluídas? E Aulus responde: Celina está encarnada. E como nós, se deixar vencer pela vaidade ou desânimo abandonado, a disciplina a que somos constrangidos a manter a boa forma na recepção da luz, de certo sofrerá assédio. Então, olha só, mesmo essa irmã,
que nós acabamos de mencionar, que é uma irmã devotada, séria, com a conduta moral, focada nos estudos, né? Na boa ação, dedicada ao trabalho, uma pessoa dócil, amorosa, mesmo assim ainda pode sofrer os riscos, né, desse assédio, né, do mundo das trevas, como já foi explicado aí, né? Se ela se deixar se vencer, né, deixar de ser vencida pela vaidade, pelo desânimo, a disciplina. Então ele ainda complementa, Aulos complementa. Muitos médiuns, depois de ensaios promissores e começo brilhante, acreditam-se donos de recursos espirituais que eles não pertencem ou temem as aflições prolongadas da marcha e recolhe-se na inutilidade, descendo do nível moral ou conchegando-se a improdutivo repouso. E na sequência dessa observação, Aulos traz para nós, né, uma mensagem que eu achei muito interessante destacar para todos, como constam aqui. Encarnada, isso dizendo respeito a Celina, encarnada numa prova de longo curso e que, nos encargos de aprendiz, ainda se encontra muito longe de terminar a lição. Ele ainda conclui, né, com um pensamento pensamento filosófico no seguinte: numa viagem de 100 léguas podem ocorrer muitas surpresas no derradeiro quilômetro do caminho. Então, meus irmãos, nessa trajetória que nós trilhamos rumo à evolução, nessa trajetória dessa nossa encarnação, qualquer ser humano, então, encarnado, mesmo que tenha, então, como já foi dito por Aulos, mesmo que tenha o testemunho da boa-fé, da vontade, da caridade, da paciência, ainda não possui, então, plena quitação com o passado. Porque a reencarnação é justamente esse resgate, é justamente a tentativa de quitação de débitos, de reparação, melhor dizendo, de reparação. Então, somos vastas legião de combatentes, todos nós, nessa trajetória, somos como combatentes ainda em vias, tentando vencer os inimigos, então, podemos dizer assim, os inimigos que nos povoam a fortaleza íntima ou no mundo de nós mesmos. Olha só que interessante. A questão da reparação, né, dessa nossa análise interior, de vencer as nossas paixões. Então, os inimigos simbolizados em nossos velhos hábitos de convívio com pensamentos e hábitos inferiores. Então, meus irmãos, mesmo esses exemplos de trabalhadores maravilhosos, como Celina e outros irmãos, né, ou qualquer um de nós, se abandonar a disciplina a que somos, né, constrangidos para manter a boa forma nos pensamentos superiores, rendendo-se então às sugestões de vaidade ou desânimo, né, que costumamos às vezes fantasiar como direitos adquiridos ou injustificável desencanto ao trabalho, injustificável desencanto à obra, né, que nos foi dada a oportunidade de participar, certamente sofreremos então assédio das trevas. E lembrando sobre a primeira epístola de Pedro, como vocês estão vendo, levai, pois, a vida de autodomínio e de sobriedade,
dedicada à oração. Acima de tudo, cultivai com todo ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Então, bem lembrado, a primeira epístola de Pedro, que o amor cobre a multidão de pecados. Trouxe aqui também para nós uma reflexão dessa obra maravilhosa, psicografada por Divaldo Franco, editada pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, do livro Grilhões Partidos. Como vocês estão vendo, essa obra assinala aspectos que devem marcar a conduta do tarefeiro da mediunidade. Nós vamos colocar aqui os trechos que Manuel Filomeno de Miranda ditou para nós, colocou para nós, justamente sobre os atributos, podemos dizer assim, de um bom tarefeiro, da conduta do tarefeiro na mediunidade. Então, primeira questão, primeiro item, é a conduta moral sadia. Então, é imprescindível que as emanações psíquicas sejam equilibradas e elevadas, pois constituem o plasma de sustentação daqueles que, em intercâmbio, necessita de valiosos recursos e vitalização para o êxito do trabalho. Além disso, o conhecimento doutrinário é imprescindível para o discernimento nas relações entre encarnados e desencarnados, neutralizando as más influências espirituais. Olha como é importante o estudo. Por isso que a Seara de Jesus, que é um grande hospital escola, além desse trabalho magnífico que nós fazemos, é necessário que nós tenhamos o conhecimento doutrinário, como diz Manuel Filomeno de Miranda. E além disso, o equilíbrio interior dos médiuns e doutrinadores, como também já foi reforçado na aula de hoje. Então, é favorável principalmente no atendimento dos espíritos desarmonizados espiritualmente. Além disso, também temos que ter confiança, que se traduz pela disposição física e moral para a realização da tarefa, confiando na ação dos benfeitores espirituais. Confiança, fé. Médiuns capacitados e disciplinados. Então, são aptos para realizar a tarefa com discernimento e bondade, maturidade e simplicidade. Tais médiuns ganham a confiança dos benfeitores, que passa a auxiliá-los na execução do compromisso assumido. Olha só que bacana. Então, depois de termos todo esse discernimento, com muita humildade, maturidade, bondade, ganhamos confiança dos irmãos espirituais, superiores, benfeitores, que nos auxiliam no nosso trabalho. Outro tema muito importante, que é muito falado aqui na Seara de Jesus, pontualidade e perseverança. A reunião mediúnica apresenta etapas de realização bem definidas, horário de início, desenvolvimento e conclusão. O grupo mediúnico é um ser coletivo que necessita da harmonia do conjunto para bem funcionar. Olha que bacana, por isso aqui que nós realizamos tudo cronometrado num reloginho, justamente para ter essa harmonia, do conjunto para bem funcionar, como disse aqui o nosso irmão. E trouxe para vocês, apenas para figurar como exemplo aqui dos nossos trabalhos, não podemos deixar de colocar, lógico aqui, apenas ressaltando o nosso dirigente, que é conhecido, o Sr. Manuel, mas nós ocultamos aqui o rosto dos trabalhadores e dos assistidos, mas deixamos aqui, lógico, sempre a figura de exemplo do nosso querido irmão Manuel, dirigindo os nossos trabalhos, e todos os irmãos,
os irmãos trabalhando, os irmãos dedicados, né? Sempre deixamos aqui o exemplo do trabalho. Não queremos distinguir A ou B, algum trabalhador, mas representando aqui essa foto, todos os nossos trabalhadores abnegados, dedicados, indo sempre à senda de todos esses atributos que Manuel Filomeno de Miranda mostrou, né, para nós na sua obra, né? E o bom desempenho, então, dos trabalhadores da casa espírita, como nós verificamos hoje nesta aula, está relacionado ao comportamento, então, ético-moral, independentemente do papel de cada trabalhador exerça, não importa. E nós levamos a crer o quê? Que nos trabalhos mediúnicos são exigíveis trabalhos, né, com hábito mental, de comportamento nobre, elevado, e acima de tudo tem que ser o quê? Espontâneo, tem que ser do coração. Então os trabalhadores, acima de tudo, são pessoas que devem estar vigilantes, normalmente, né? Normalmente temos que estar sempre vigilante. Não só no dia dos nossos trabalhos, mas todos os dias, lógico, em especial no dia dos nossos trabalhos. Então é muito importante, meus irmãos, que todos os trabalhadores se unam em laços da mais sincera e descontraída afeição. Então, um bom entendimento entre todos é condição, então, indispensável. Lógico que se o grupo almeja tarefas mais nobres, né? Mas que como é o nosso caso. Então nós temos que estar sempre afinizados desta forma, almejando tarefas mais nobres, com esses laços de sincera afeição, nós estamos mais propensos, vamos dizer, mais propensos a estar afinizado com irmãos superiores. Então, para que tudo isso ocorra, não pode haver desconfianças, reservas, restrições mútuas. Então, qualquer desarmonia entre os componentes encarnados pode servir do quê? De instrumento de desagregação. Lógico que os espíritos desarmonizadores sabem muito bem tirar partido de tais situações, pois essa é a especialidade deles, né? Aliás, muito desses irmãos, né, desarmonizadores, não tem feito outra coisa. Infelizmente, não fazem bem nem para eles próprios, é claro. Ao longo desses séculos, né, nós podemos verificar, né, que eles têm a especialidade de atirar as criaturas uma contra as outras, porque o ideal deles é dividir para conquistar. Queria aproveitar também para trazer para todos nós a reflexão de Emmanuel. Olha só o que Emmanuel diz a respeito dos médiuns. Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários da acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. Olha só. O seu pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado de graves deslizes e erros clamorosos. Olha só, meus irmãos, olha a responsabilidade. Então, quando o médium guarda então a noção de fragilidade e pequenez, pela convicção de que é uma alma em processo de redenção e aperfeiçoamento, pelo trabalho, pelo estudo. Então ele está o quê? Ele está se preparando com segurança para a senda do progresso. Logicamente com muita humildade e com muito amor.
muita evangelização do Espírito. Por outro lado, quando começa a se achar, começa a pensar então que já é um missionário, um privilegiado da espiritualidade e que os próprios espíritos superiores se sentem então honrados por assisti-los, é sem dúvida um irmão ou uma irmã que necessita então de atenção. Atenção e cuidado, pois é um forte candidato à obsessão e ao fracasso. A vaidade, meus irmãos, a vaidade é o primeiro passo que o médium dá no caminho do erro e do fracasso na senda do trabalho mediúnico. Olha só, meus irmãos, a imagem, eis o nosso maior exemplo, meus irmãos, Jesus. Então, esforcemo-nos, portanto, no sentido do quê? De realizar com humildade, o espírito do serviço em benefício do quê? Da nossa paz. Porque, em verdade, nenhum de nós, como já foi dito, nenhum de nós ainda venceu. Nenhum de nós ainda venceu a nós mesmos. Então, que possamos, meus irmãos, a cada dia que desempenharmos a nossa função como trabalhador do Cristo, na seara de Jesus, no nosso hospital escola, vamos desempenhar de coração aberto, com muito amor, para receber os nossos irmãos encarnados e os nossos irmãos desencarnados. E, acima de tudo, com muita humildade e com muita fé. Sempre lendo, relendo e colocando então em prática o Evangelho de Jesus. Então, que Jesus nos ilumine e guarde hoje, amanhã e sempre. Fiquem com Deus, meus irmãos, e respondam depois a questão no Google Sala de Aula. Um abraço a todos, até uma próxima oportunidade. Até logo.